Olá pessoal, aqui é o professor Pablo. Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre o ambiente Scratch. Então você digita esse endereço aqui no seu navegador e você vai estar no site de Scratch. Uma vez que esteja nele, é importante vir até o fim da página, pelo menos da primeira vez que você acessar, e garantir que está selecionado português brasileiro. Se tiver o português, esse na verdade é português de Portugal, você pode ver algumas coisas esquisitas, como essa frase aqui, aderir ao Scratch, né, como a gente costuma chamar em português. Crie histórias, jogos e animações. Também é muito incomum a palavra histórias como é. Então, recomendo deixar no português brasileiro mesmo. Depois você pode se inscrever. Para se inscrever, você vai ter que escolher algum nome de usuário que não tenha sido ainda escolhido por ninguém. Ou, bem, escolher o nome de usuário que não tenha sido escolhido por ninguém. E depois escolher uma senha. Mas aí eu deixo para vocês fazerem. Depois você clica em próximo. Ele vai pedir mais dados seus. Eu recomendo que você forneça um e-mail e depois ele vai enviar uma mensagem para o seu e-mail. Você tem que confirmar essa mensagem para ter acesso a algumas funcionalidades a mais. Mas na verdade nada disso é obrigatório. Você pode simplesmente clicar em criar sem se inscrever no Scratch e você vai poder criar. Não vai poder salvar automaticamente no seu perfil na internet. Aí isso você não vai poder fazer. Então minha recomendação é que se inscreva. Mas se não quiser se inscrever, tudo bem, dá para usar. Eu já estou inscrito, então eu clico aqui em entrar. Esse é o meu nome de usuário. Se vocês quiserem, vocês podem procurar esse nome de usuário e ver alguns dos meus projetos lá. Minha senha já está ali, clique em entrar. Pronto, depois que vocês tiverem feito o cadastro e entrado com o seu usuário e senha, vai aparecer essa tela. Aqui você pode ver outros projetos que as pessoas criaram aí pelo mundo, mas vamos criar o nosso. Clica no botão criar. Agora você está no ambiente de desenvolvimento propriamente dito do Scratch. E aqui nesse ambiente, quero destacar aquelas partes da tela que eu já mostrei lá no material. Aqui é a tela de ação, é onde acontece assim a ação principal que você quer programar para acontecer. Digamos, você quer fazer um jogo, é aqui que vai acontecer o jogo, certo? É aqui que vai se desenrolar. Quer fazer uma história, é aqui que vai se desenrolar a história. Então essa tela de ação é de certa forma a mais importante. Você pode deixar ela em miniatura, em tamanho médio ou maximizar. Eu chamei de painel de ação lá no texto, né? Então quando o seu projeto estiver pronto vai ser legal ver assim, ó, maximizado. Mas por enquanto, não, vamos deixar assim que a gente ainda está desenvolvendo. Que mais? Aqui embaixo tem o painel dos atores, certo? Também um painel muito importante. Ator são elementos que a gente pode programar individualmente para fazer alguma ação aqui no painel de ação. Por enquanto só tem o gatinho aqui. O projeto sempre inicia assim com um único ator, que é o gatinho. E a gente vai ver um pouco de programação só com esse gatinho mesmo. Então uma vez que ele esteja selecionado, se tiver mais de um ator, né, você vai escolher qual ator você quer, mas no caso só tem um, ele já está selecionado. Tudo aqui são propriedades do gatinho. Ó. Tudo que está aqui à esquerda, na nossa chamada, no chamado painel de programação. O painel de programação tem 3 abas: código, fantasias e sons. Mas é na aba código onde a programação de fato acontece. Programar é escrever código. Esse código é o código de um programa. Então aqui é onde a gente vai trabalhar por enquanto.
Em aulas futuras a gente vê as outras abas, certo? E bem, nesse painel de programação com a aba código, a gente tem aqui instruções, tem um menu à esquerda com instruções. Você pode clicar por categoria, ou pode simplesmente rolar e passar por todas elas. Se você quiser saber o que é que essas instruções fazem, essas instruções são os comandos que você ordena. Aqui o comando está escrito como se fosse um comando para o gatinho, você está dando ordem ao gatinho. No fundo, esses comandos são comandos que, por intermediado ali pelo ambiente Scratch, a gente está dando para o computador. Então, deixa eu falar aqui de alguns comandos. Esse comando mova faz o gatinho mover um pouco, certo? Aqui você diz quantos passos. Então ele está como se fosse uma ordem para o gatinho. Mova, certo? Mova ator, mova gatinho. Mas no fundo isso é um comando dado para o computador. O computador faz uma exibição ali como se o gatinho estivesse se movendo, ou seja, exiba a figura numa posição 10 passos adiante, certo? Mas fica mais simples, mais intuitivo pensar como ordens dadas ao gatinho, mas a gente quer aprender programação em geral, pense nisso, programar e dar ordens para o computador e ele vai fazer o que você manda. Então vamos lá, você clica uma vez e vê o que faz qualquer comando aqui, por exemplo, gire. Alguns comandos não tem uma posição, uma ação muito clara, assim, um resultado visual, certo? Mas muitos comandos têm. Comando de aparência, como o nome já diz, né, tem um resultado visual. Se você clicar no pense, vai exibir um balão de pensamento, como uma história em quadrinhos, certo? Mas para a gente começar um programa, a gente tem que escrever um programa aqui, escrever um código. Na verdade, a gente monta um código. A gente arrasta essas pecinhas e encaixa elas. Então eu posso arrastar aqui e colocar. Posso arrastar aqui uma pecinha, certo? E começar o nosso programa. Eu vou fazer ele dizer. Esse diga faz surgir um balão de fala, como nos quadrinhos. Posso clicar uma vez nele aqui também e ver o resultado, tá? Mas eu tenho que digitar algo aqui. Isso aqui é um parâmetro do comando, então eu coloco um texto nesse parâmetro. Esse primeiro parâmetro é um texto. Diga, você está programando. Então estou dando uma ordem ao gatinho, diga isso. E ele vai dizer isso, exibir um balão de texto. No fundo é um tipo de animação simples, mas que eu estou tratando como construindo histórias, tá? E aqui eu digo quanto tempo esse balão vai ser exibido. Eu posso também mudar esse parâmetro. 3 segundos, 4, 1, vou deixar 2. Ele vai mostrar, você está programando a mensagem que eu escolhi, depois de 2 segundos some. Se eu colocar 1, vai ficar mais rapidinho, você vai ver. Você está programando, sumiu, bem rapidinho. Você pode colocar também números com casas decimais, mas você não separa por vírgula, separa por ponto, tá bem? Agora você clica uma vez, você está programando e encerrou bem rápido, né? Bem, a maneira normal de a gente iniciar nossos programas aqui em Scratch vai ser clicando aqui nessa bandeira verde. É um botão que eu vou chamar de bandeira apenas, mas que Scratch chama aqui de ir. Eu chamaria de botão executar. Eu vou chamar de botão bandeira. A gente clica aqui na bandeira. O programa tem que começar. Nesse caso não está começando. Eu coloquei um código aqui, mas ele não está começando. Tem também esse botão que é para parar. No caso, só se o programa estiver executando, ele não está. Então como é que eu faço para o meu código, que eu comecei aqui já? Como é que eu faço para ele começar quando eu clico na bandeira? Aí eu tenho que colocar um comandozinho especial, um comandozinho de início. É esse, ó. Quando bandeira for clicado. Quer dizer, quando esse botão, né, o botão de executar, o botão que é uma bandeira verde, quando ele for clicado, aí ele faz esse comando de dizer.
Quando eu arrastei, ele encaixou aqui automaticamente. A gente vai codificar assim, só encaixando pecinhas visualmente. E agora eu clico no botão de executar. E agora sim, ele começa o meu programa, certo? Só que está muito rápido, meio segundo. Vou colocar 2 segundos e vou colocar um outro comando aqui embaixo. Vou colocar o de pensamento só para ficar um pouquinho diferente do que está lá no material. Fazer ele pensar muito legal. É como se ele estivesse falando com quem está programando, certo? Como se ele estivesse falando comigo. Como você fizer aí o seu exemplo também, vai ser como se estivesse falando com você. Então ele está dizendo que você está programando, depois ele vai pensar muito legal. O programa a gente tem que examinar de cima para baixo para entender o que ele vai fazer, certo? E lendo o texto você tem uma percepção do que ele faz. Quando o botão bandeira for clicado, diga você está programando por 2 segundos. Depois pense, muito legal, por 2 segundos. Como se fosse aqui um depois do outro, de cima para baixo. Então vamos executar para ver isso acontecer. De cima para baixo, um depois do outro. Você está programando, agora ele está pensando, muito legal. Isso dura 2 segundos e acabou o programa. Então é isso, gente. É assim que a gente faz um programa simples, com um ator só. Só tem o gatinho aqui. Nas próximas sessões do livro e nos próximos vídeos a gente vai ver coisa mais legal, tá bom?